Este foi o Som do Brasil de hoje, na manhã da Universitária. Produzido por Fabiana Carvalho, Cássio Show aqui na apresentação. Até o próximo programa. Tchau. 10h58. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Você, pai, tem papel muito importante na amamentação. Proporcione à mãe um ambiente tranquilo e permita que ela dedique-se exclusivamente ao bebê. Apoie e incentive sua companheira. O sucesso na amamentação também depende de você. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Universitária. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios Universitária 99.9 FM, Paulo Freire AM 820, são 11 horas da manhã. Começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, e estarei com vocês nesta terça-feira, das 11 horas até o meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na Paulo Freire AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/Programa Fora da Curva, facebook.com/Programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/Universitária 99.9, facebook.com/Universitária 99.9 e pelas nossas redes sociais, no Instagram, @Programa Fora da Curva e no Twitter, @Prog Fora da Curva. Participe e divulgue o programa nas nossas redes. Nos últimos anos, tem aumentado os índices de tortura, homicídio, feminicídio e genocídio da população negra no Brasil. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no último dia 10 de setembro, revela que os assassinatos nas mãos da polícia aumentaram cerca de 19% em relação ao ano passado. Esse número, 99% dos extermínios são de pessoas do sexo masculino, sendo que 78% das pessoas que são assassinadas são jovens e 75% das pessoas que são executadas são pessoas negras. Esses dados são de 2018, mas as mortes em confronto com as forças de segurança também aumentaram em relação ao ano de 2017. Em 2018, a gente tem o dado de 17 mortes diárias, em comparação com as 14 mortes por dia em 2017. São 17 pessoas assassinadas por dia em 2018 e 14 assassinadas por dia em 2017, isso no Brasil. Assim, o Fora da Curva de hoje quer saber quem autoriza a tortura no Brasil. A gente conta no estúdio para responder essas questões com a participação de Edna Jatobá, coordenadora executiva do GAJOP, especialista em políticas e gestão da segurança pública. Bem-vinda, Edna. Obrigada, Ana. Contribui também com o nosso debate Jéssica Vanessa. Jéssica, ativista pelos direitos humanos, pela representatividade e participação das juventudes negras e periféricas nos espaços de poder. Jéssica também coordena o Fórum de Juventudes de Pernambuco, FOJUP. Jéssica, seja bem-vinda ao Fora da Curva. Obrigada. Gente, a gente vai ouvir daqui a pouco o jornalista, professor de comunicação e também integrante do Conselho Diretor do Coletivo Intervozes, Paulo Vitor. Paulo já está com a gente na linha. Olá, Paulo. Olá, Ana. Muito bom dia. Olá, querido. Em muito comparação... bom dia a você, a Edna, a Jéssica, aos ouvintes aí da rádio.
Tá, a gente vai apresentar uns dados aí, a gente entra contigo. A comparação com os países vizinhos, ao menos na América Latina, indica que a polícia brasileira está entre as mais letais da região da América Latina. Embora a pesquisadora Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entenda que a dinâmica da violência no Brasil seja equivalente à da Colômbia, a gente tem um dado que a gente checou aqui com Edna, de que na Colômbia, as vítimas das forças policiais representam 1,5 para cada 100 mil. E no Brasil, são 11 para cada 100 mil, ou seja, quase 10 vezes mais as mortes acontecem pelas mãos das forças de segurança no Brasil do que na Colômbia. Paulo Vitor, o que esses números do Anuário Brasileiro revelam sobre a situação da tortura e do assassinato da população aqui no país? Então, Ana, colegas e ouvintes, eu quero começar tratando desses dados que você apresenta, trazendo aqui o pensamento de uma filósofa brasileira negra, que é a Sueli Carneiro, quando ela fala que o racismo é uma tecnologia de poder que serve para criar privilégios para o grupo racial por meio da opressão e da exclusão de outro. Quando a Sueli Carneiro fala de racismo enquanto a tecnologia de poder, ela está fazendo referência a um conceito de outro filósofo, o francês Michel Foucault, que vai tratar das tecnologias de poder como uma série de técnicas e expressões que se articulam a partir de especificidades disciplinares, políticas, punitivas, jurídicas, científicas e também da ação governamental. E aí eu quero destacar duas dessas especificidades que fala o Foucault e que a Sueli Carneiro também fala. Uma é a especificidade disciplinar e outra a biopolítica, né? Então, as tecnologias de poder e o racismo como uma dessas tecnologias, ele é utilizado, ele tem como objetivos fundamentais, primeiro, produzir corpos disciplinados e vigiados, cotidianamente monitorados, e também, na perspectiva da biopolítica, definir quem tem o direito à vida e quem tem o direito à morte. Então, esses dados que você traz, por exemplo, sobre o genocídio da população negra no Brasil, eles refletem essa expressão da biopolítica e essa expressão disciplinar do racismo enquanto a tecnologia de poder. Aqui o Brasil, infelizmente, né, como você traz aí os dados, que mesmo que a gente compare com outros países como a Colômbia, por exemplo, mas a gente percebe que o Brasil se distancia bastante de todas as outras experiências do mundo, o Brasil é um laboratório para análise disso, seja com esses dados de genocídio, por exemplo, seja também com os dados de encarceramento, né, que são dados que dizem que determinados corpos não podem caminhar livremente pelas ruas e por isso devem ser represados, devem ficar sob a vigilância e a tutela do Estado, e também outros dados como, por exemplo, de negação do acesso à educação, na medida em que estabelece que determinados corpos não podem acessar alguns espaços, né? Então, o espaço, por exemplo, da educação superior pública foi um espaço que foi historicamente negado aos corpos negros no Brasil, enquanto que o espaço social dos presídios, por exemplo, sempre foi um espaço colocado para esses corpos, né? Então, eu acho importante a gente trazer os dados, mas refletir sobre esses dados a partir dessa perspectiva, né, da disciplina, da vigilância, da punição e da biopolítica, que é a determinação de poder sobre quem pode viver e quem deve morrer. E aí, isso é muito mais do que pensar uma perspectiva individual do fulano de tal é racista ou não, cicrano é racista ou não, mas pensar que a estrutura brasileira, a sua formação enquanto nação se deu sob bases racistas. Paulo Vitor, você escreve para a Carta Maior, para a Carta Capital, você escreve na revista Afirmativa, você publicou recentemente a institucionalização da tortura e do genocídio da população negra, que a gente vai disponibilizar para os nossos internautas, ouvintes do Fora da Curva, nas nossas redes. Mas eu queria perguntar para você como você percebe essa cobertura da mídia nos casos do genocídio dessa população. Porque nós temos aqui em Pernambuco, por exemplo, um comitê que discute direitos humanos e mídia, junto com o Ministério Público, várias universidades, cursos de comunicação,
que estão participando, sindicatos e movimentos sociais. Mas a gente percebe que a cobertura da imprensa tende a reproduzir, sobretudo os programas policiais, esses desvalores de classe e de raça, né? Que norteiam essa cobertura e que apresentam essas pessoas que são geralmente exterminadas como culpadas pelo próprio extermínio. Isso, Ana. Eu, assim, analisando a cobertura da mídia, eu consigo perceber 3 tipos de enfoques. O primeiro é o do distanciamento. Esse distanciamento eu falo quando acontecem, por exemplo, casos escancarados, digamos assim, de racismo, por exemplo, nos Estados Unidos. Vez ou outra aparecem cenas, por exemplo, de policiais estadunidenses torturando jovens negros. Teve recentemente um caso em que um rapaz negro foi morto pela ação de 2 policiais nos Estados Unidos. E a cobertura sobre esses casos é de distanciamento, de pensar, olha, isso acontece nos Estados Unidos, isso é um absurdo, isso é racismo, mas não relaciona que isso se dá também aqui no Brasil, como se essa fosse uma realidade distante da nossa, quando não é. O segundo enfoque que eu consigo observar da cobertura dos meios de comunicação é de tratar os episódios de racismo como episódios isolados. Então, você tem um caso de racismo dentro de um estádio de futebol e a cobertura que se dá sobre esse caso é, de fato, tratá-la como um caso, de fato, episódico, não como parte da estrutura de desigualdade racial no Brasil. Então, trata apenas do caso em si, das suas repercussões, das suas consequências, todo dia trazendo um fato novo sobre aquele episódio, mas não contextualizando dentro da realidade brasileira. E o terceiro enfoque, que eu acho que seja talvez o mais grave, o mais visível, é o enfoque que aí está muito presente nos programas policialescos e em comentaristas também desses programas policialescos, mas também de telejornais, que é o enfoque da banalização, né, que é o enfoque de reforçar o ódio, de reforçar o preconceito. Tem a filósofa alemã Hannah Arendt que já falava do conceito de banalidade do mal. A gente traz esse conceito para o nosso momento atual, em que a gente percebe uma banalização do ódio. E os meios de comunicação cumprem um papel central nessa banalização, na medida em que, quando nós tivemos no Rio de Janeiro, por exemplo, um jovem negro que foi amarrado a um poste por um grupo intitulado Justiceiros, quando você tem uma apresentadora que se utiliza de uma concessão pública de televisão para defender aquele tipo de atitude. Então, acho que são esses 3 tipos de enfoque que eu destaco da cobertura da mídia. Paulo Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui no Fora da Curva e força aí no Sergipe. Eu que agradeço a oportunidade, espero que o debate continue aí com qualidade, tenho certeza pelas convidadas que essa vai ser a tônica. E só a título de finalização, hoje, 16 de setembro, na verdade ontem, 16 de setembro, foi o dia de celebração do aniversário de criação da Frente Negra Brasileira. Foi criada em 1931, que até hoje inspira diversos movimentos sociais negros, diversos ativistas e cumpriu um papel muito importante no século XX aqui no Brasil. Obrigado. Ok, Paulo, muito obrigada. A gente ouviu aqui no Fora da Curva o jornalista, professor universitário, doutor Paulo Vitor, do coletivo Intervozes. Então, Jéssica, como você analisa essas posições aqui do Paulo Vitor, comentando os números da violência, do extermínio que estão no Anuário Brasileiro e o que eles revelam para essa realidade brasileira? Bom dia, né? Eu acho que em 2016 para 2017, a gente, quanto Juventude Negra do Movimento Negro Unificado, a gente veio fazendo diversas denúncias no Ministério Público, né? E ressaltando todo esse número alarmante do extermínio da juventude negra. Por que a juventude negra é tão exterminada no Brasil? E aí a gente já tem todo um processo de uma resposta, né? Sobretudo o racismo, o espaço que é negado a essa população. Os corpos negros, quando
estão fazendo arte na rua e como a polícia, sobretudo, se comporta em relação a isso, né? E, sobretudo, a gente não tem direito à vida. Por mais que a gente tenha um estatuto da juventude ressaltando que a gente tem direito à comunicação, direito à saúde, direito à moradia, direito à ocupação de espaço público, que é um direito nosso. E esse direito é extremamente negado todos os dias, não é de agora, né? Então, eu acho que a gente ressaltar que existe um grupo grande fazendo uma política internacional sobre o extermínio da juventude negra, debatendo e tentando ver como é que a gente quer que essa juventude consiga viver, porque é sonhos que ficam acabados, que acabam, as mães que sofrem bastante em relação aos seus filhos perder, sabe? Imagine você, uma mãe do Rio de Janeiro, escutar o telefone tocar e dizer seu filho morreu por uma bala perdida. Não tem bala perdida, sabe? A bala, ela sempre acerta o jovem negro periférico, mas não bate em uma pessoa não negra, sabe? Que tá andando no calçadão dali de Ipanema, do Rio de Janeiro, sabe? Porque essa forma de política pública, essa segurança pública que é tanto falada e tanto construída, mas que certamente só vem com duas definições: exterminar a população mais pobre e preta e a juventude negra periférica, sabe? Isso é um grande debate que, infelizmente, eu vou ficar velha, mas ainda vai continuar, porque o Brasil ele é bem racista e ele não consegue entender o quão ele tem essa carga em cima dele, sabe? Quando a gente tem um governo que é mais racista ainda, que coloca a liberação das armas e, sobretudo, a gente vê a quantidade de jovens negros mortos, não só os jovens negros, mas homens negros gays, mulheres lésbicas, sapatônicas, transexuais, enfim, toda essa galera sendo exterminada por um tipo de sociedade que diz tanto que é democrático, que é acima de Deus, mas infelizmente a gente entende que não, sabe? E aí é um pouco doloroso, inclusive, a gente, como juventude negra, tá em século XXI falando sobre o extermínio da juventude negra, sabe? Porque os nossos antepassados já passaram por isso, as nossas mais velhas também lutaram para estar viva. E a gente ainda continua nesse processo de continuar a estar vivo, mas é complexo, porque a gente tem a Força Nacional, por exemplo, no município de Paulista, sabe? Colocando o terror lá, que simplesmente é a polícia para ter um papel de segurar e fazer o seu trabalho, mas, sobretudo, com um outro olhar, sabe? Então, é muito... Entender esse processo que a gente está vivendo agora é um pouco caótico. E a gente tenta se manter vivo. E vamos tentar se manter vivos na realidade, né? Então é muito isso. O GAJOP, junto com o Fórum Popular de Segurança Pública, acaba de lançar em Pernambuco um banco de dados sobre violência letal no estado, né? Os dados são atualizados todo mês. E do último mês, de agosto, a gente já tem essas atualizações. Edna, qual é o resultado dessa pesquisa que vocês estão participando com o Fórum Popular de Segurança Pública? A gente precisa dizer, primeiro, que a gente precisou fazer um banco de dados porque a gente não tem à disposição da população como um todo as informações mais gerais e as informações também específicas sobre violência letal no estado de Pernambuco. E a gente sabe o quanto essas informações elas são importantes e preciosas para que a sociedade consiga fazer um bom controle social e que possa, de alguma maneira, lutar para diminuir essa violência letal que, como a Jéssica bem trouxe, atinge um grupo determinado de pessoas, que são as pessoas pobres, negras e periféricas. Bem, um outro dado importante, a gente está fazendo... Essa pesquisa foi de um mês. A gente fez o levantamento só a partir dos meios de comunicação digital, dos homicídios que aconteceram em Pernambuco no mês de agosto. E aí? Foram 226 casos mapeados. A gente teve informação, saiu ontem, a SDS divulgou que foram 275 mortes no mês de agosto. Dessas 275, a gente conseguiu captar na mídia 226 casos. E aí a gente não tem a precisão que os agentes de segurança têm, como os gestores de segurança têm, de dizer quantas dessas pessoas foram pretas, quantas pessoas amarelas, quantas pessoas pardas, né, para fazer o quantitativo. Mas não tem um sistema de notificação, não?
Pelo nosso banco de dados, não, nosso banco de dados a gente faz o registro visual. Sim. Quando a notícia apresenta alguma foto das pessoas que foram vítimas da violência letal. Agora, o governo ele tem esse dado. E quando ele divulgava esse dado, a gente notou que de 2007 até 2017, sempre esse percentual de pessoas negras que juntam a população preta e parda, que morreram a partir da violência letal de Pernambuco, sempre foi acima de 90%. Em alguns casos, 95%, né? Depende do ano, depende do contexto. Desses 226 casos que a gente apurou nesse mês de agosto, são histórias que se repetem, né? De uma população majoritariamente pobre, de uma população majoritariamente moradora de espaços populares e jovem. A gente está contabilizando as mortes que aconteceram na violência letal de Pernambuco desde 2007 até agosto de 2019, são, né, mais de 12 anos de dados, a gente chegou à cifra de 50 mil pessoas mortas nesse período. Né? Segundo os dados... Só em Pernambuco. Só em Pernambuco, segundo os dados disponibilizados pela Secretaria de Defesa Social. E a gente considerando que sempre esse percentual está acima de 90% para as pessoas pretas e pardas, que é a população negra, a gente está falando sim de extermínio, a gente está falando sim de genocídio. Né? A gente não... existe uma tentativa sempre muito frequente, tanto da mídia quanto do poder público, de mascarar essa situação. Chegou um ponto de um tempo atrás, na audiência pública, um secretário de Defesa Social, que não é o atual, é um anterior, que teve uma rotatividade grande, dizer que não existe extermínio de juventude negra em Pernambuco. Morrem-se mais negros porque tem mais negros na população. Vejam, é um gestor público dizendo isso. Mas, se me permitem, essa questão de negar a realidade é uma forma também de não enfrentá-la. Exatamente. É uma forma de fazer com que a população, inclusive, aceite esses índices tão alarmantes de violência. Porque o que é que se faz junto? Gestão de defesa social junto com a mídia. É sempre divulgar que são pessoas as pessoas que morreram tiveram passagem pelo sistema prisional ou tiveram passagem pelo sistema socioeducativo, numa tentativa de justificar, para dizer que a violência letal em Pernambuco ela é localizada, ou seja, pessoas de bem, população em geral, população branca, moradora dos bairros nobres, não fique preocupada, porque as pessoas que estão sendo mortas em Pernambuco e vão ser mortas são do mesmo grupo, que não se trata desse grupo, dessa classe média, alta, branca e privilegiada. Então, tem esse esforço de colocar sempre a vida do jovem pobre negro como uma vida que vale menos, como uma vida que não vai fazer falta para a comunidade, para a sociedade como um todo, o que é uma grande inverdade. Cada jovem negro que tomba é um projeto de vida que se vai, um projeto de vida junto à sua família, junto à sua comunidade, junto à sua vizinhança, e a gente precisa sempre deixar isso bem claro. Jéssica, qual é o papel do FOJUP nessa situação de violência e tortura contra a população jovem negra? Bom, o Fórum de Juventude de Pernambuco, ele dialoga com as 4 regiões, né? Não só dialoga com a região metropolitana do Recife. A gente dialoga com o Sertão, a Grécia da Mata, sobretudo a juventude indígena. A gente todo ano organiza o Agosto da Juventude, onde a gente faz uma carta, né, escrita por todas as juventudes que passam dentro do fórum, e a gente entrega ao Ministério Público, né? Ano passado, a gente teve uma gestão péssima do governo Paulo Câmara, que foi a não efetuar a política pública de juventude no Estado. Então, a gente, enquanto fórum, fizemos uma carta de denúncia, entregamos no Ministério Público e colocamos o Conselho de Juventude, o estadual, no Ministério Público para entender o porquê de não andar a política pública de juventude, né? Então, acho que quando a gente consegue ter uma amplidade de dialogar com todas as juventudes, juventude indígena, juventude do campo, a juventude rural, a juventude urbana, e entrega uma carta no Ministério Público, faz um ato em relação a isso, denunciando todos os direitos que são negados à juventude, a gente está dando um passo muito além, muito à frente. Hoje o Conselho de Juventude ele está ativo, né? A gente, enquanto FOJUP, faz parte... Quem é que participa fora o FOJUP, do Conselho de Juventude aqui do Estado de Pernambuco? São muitas entidades? Hoje a gente tem 5 entidades da sociedade civil.
né? E lá vocês discutem essas políticas? A gente discute, por exemplo, o que o Estado faz, o que o Estado não faz. A gente faz a cobrança devida enquanto o Estatuto da Juventude relaciona, o que a gente tem de direitos, o que o governo Paulo Câmara está fazendo em relação à política pública, o que ele não faz, a cobrança mesmo, o monitoramento do que o secretário e a Secretaria de Juventude está realizando ou não. Uhum. Gente, a gente tem os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foram publicados recentemente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que tem um dado também, todos os dados que a gente está divulgando aqui são dados reais. Não é ficção para os ouvintes e os internautas que estão acompanhando o nosso programa. Isso está acontecendo mesmo, infelizmente. A gente tem essa informação de que a cada 4 horas, uma menina com menos de 13 anos é estuprada no Brasil. O que o estudo aponta com relação a essa violência contra as mulheres e contra as meninas, Edna? Olha, a gente tem uma maior visibilidade das questões de gênero de uns tempos para cá, dentro da segurança pública. Isso, e ainda que seja uma maior visibilidade, não é motivo para se comemorar, porque essa maior visibilidade ela vem mostrando exatamente o crescimento dos feminicídios, o crescimento da violência doméstica, o crescimento da violência intrafamiliar e o crescimento da violência sexual. Né? A gente tem observado, por exemplo, que o ambiente da casa para a mulher, quando a gente faz os levantamentos, inclusive o levantamento que a gente fez também mostra isso, o ambiente da casa para a mulher, né? Eu estou chovendo no molhado, mas é um ambiente mais perigoso do que a rua. Né? A gente fez um levantamento desses 226 casos aqui em Pernambuco em agosto e mostra que as mulheres que morreram nesse mês, a maioria delas morreu em casa. No ambiente doméstico mesmo. O que é que isso nos diz? Quando a gente fala de quem autoriza a tortura, a gente não está falando só a tortura e o extermínio ou as mortes acontecidas com o Estado sendo protagonista no sentido de apertar o gatilho. A gente está falando também de uma situação de permissividade dentro da sociedade para com esse tipo de crime, especialmente os crimes de gênero, assim, que não são levados tão a sério com relação à investigação, com relação à denúncia. Ainda essa cultura mesmo de não meter a colher, né, de uma coisa que está acontecendo na casa, vai se resolver em casa. E a gente também tem sucessivas falhas nas políticas que antecedem nas políticas que se a relacionam retaguarda para as políticas públicas de retaguarda às mulheres vítimas de violência, é isso? Também. Porque a gente tem, talvez, o costume como sociedade de pensar a política para a mulher que já está em situação de violência e a gente não se preocupa também em criar uma retaguarda para que a situação de violência nem chegue a acontecer. Isso passa por uma retaguarda na política de educação, na política de moradia, na política de acesso à cidade, na política de saúde. Então, a segurança está tão desconectada desse conjunto de políticas, ela está tão pensada de forma não transversal, que aí só resta ela, é como se só restasse a segurança pública atuar depois que a violência tivesse acontecido. E a gente não consegue que a segurança pública dialogue com a rede socioassistencial, né, que dialogue com os equipamentos públicos que possam prevenir e evitar a realização mesmo da violência. Jéssica, a gente tem esse dado das meninas sendo vítimas de violência, né? As meninas, a cada 4 horas, uma menina com menos de 13 anos é estuprada no Brasil. São adolescentes que estão passando por essa situação. Como você percebe esse quadro? Quando a gente tem um déficit, sobretudo na educação, tanto a educação escolar como a educação dentro de casa, que é um tabu falar sobre sexualidade para esses adolescentes. E ainda estão querendo interditar mais ainda o debate, né? Impedir que as escolas discutam essa questão, né? Exatamente. Então, a gente tem um retrocesso gigantesco nessa relação, porque a gente não consegue dialogar com esses adolescentes, sobretudo que são adolescentes da periferia, né? E aí a gente tem um índice de vulnerabilidade, de gravidez, de morte, né? Aborto. E isso também é uma construção de extermínio, a ausência do Estado, né? Que é planejada nesse processo. E a questão da autoproteção, porque a gente recebeu aqui no Fora da Curva a psicóloga Ildiane Lima, do Centro das Mulheres do Cabo, e ela
trata da Rede Estadual de Enfrentamento a esses casos de violência contra a criança e adolescente, e ela tem discutido, a professora Valéria Nepomuceno também, a discussão se dá no âmbito de para proteger as crianças, para elas poderem se autoproteger, elas têm que saber identificar, né, o que significa um assédio, uma tentativa de violência. E muitas vezes os adolescentes, eles e elas, não têm nem consciência do que é, não sabem identificar. Como é que eles vão conseguir se autoproteger se a educação, né, formal também, não só a família, possa ajudá-los nesse sentido? Por Edna. isso, o papel transversal da segurança pública, ela precisa contar com as outras políticas funcionando para que a gente fale mais de uma dinâmica preventiva do que uma dinâmica repressiva. Só para completar, ainda sobre o assunto da violência sexual, o mesmo anuário ele traz números bem alarmantes. Ele registrou 66.041 estupros acontecidos no Brasil em 2018. A gente está falando de um crime que é muito subnotificado. A gente sabe que não são todas as mulheres, não são todas as crianças e adolescentes que denunciam e que esses casos chegam a ser contabilizados. Então, mesmo com subnotificação, a gente está falando de um número de mais de 66 mil É uma estupros. tragédia. É uma tragédia. São cerca de 180 estupros por dia. A gente está aqui falando, né? E as pessoas estão sendo estupradas. Foi um aumento de 4,1% com relação aos dados coletados no Anuário da Violência em 2017. E 81,8% das vítimas de estupro são mulheres. Então, a gente está falando de um público bem específico. E 53,8% tinham até 13 anos. E a maior parte desses crimes continua acontecendo no lugar que deveria ser o lugar de proteção dessas mulheres, dessas meninas. Essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Sexta Frequência, toda sexta-feira, às 10h30, na Universitária FM 99.9 e 820 AM. Dia 19 de setembro, às 8 horas da noite, vai rolar a estreia do LGBT no Ar. Um programa produzido pelo Núcleo de Comunicação da Diretoria LGBT da UFPE, que vai ser um babado. No lançamento, vamos bater um papo com Ciel Santos, Ciba Carvalho e Johnny Hooker. Tu vai perder, menina! Já é nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Aqui, na Universitária 99.9 FM. E também na Rádio Paulo Freire, 820 AM. LGBT no Ar. Não perde! Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde. E aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo, na Rádio Universitária FM 99,9. Você sabia que a amamentação também traz benefícios para a mãe? A mulher que amamenta tem menos chances de ter doenças como câncer de mama e de ovário, diabetes tipo 2 e depressão pós-parto. A amamentação também ajuda o útero a se recuperar da gestação e do parto. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM, como também pela internet. É só acessar o facebook.com Programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo e o Facebook /Universitária 99.9. Nos dias 1, 2 e 3 de outubro, a Universidade Federal de Pernambuco recebe o seminário Que País é Esse? Comunicação e Política em uma Democracia em Crise. As inscrições estão abertas e são gratuitas. Podem ser feitas pelo link http://
https://is.gd/que país. O seminário é promovido pelo Centro de Ciências Sociais, CSA. Na verdade, é promovido pelo PPG-Com, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, pelo Centro de Filosofia, pelo Programa Fora da Curva e a Marco Zero Conteúdo. No programa de hoje, a gente quer saber quem autoriza a tortura no Brasil. O crime de tortura, Edna, ele é tipificado no Brasil desde 1997. Mas a Organização das Nações Unidas tem denunciado que essa prática de tortura ela segue sendo executada por agentes públicos e por agentes privados. Não somente em delegacias, nas ruas, nos presídios, mas também em estabelecimentos comerciais. A gente teve um exemplo, um infeliz caso de um jovem negro que ele foi amordaçado, que ele foi chicoteado, com 17 anos, né, esse jovem negro, lá em São Paulo, na Vila Joaniza, e de acordo com os dados que a gente tem, o supermercado, o nome do supermercado é o Ricói, foi localizado na Avenida Yervan Quisirquian, na Vila Missionária, Zona Sul de São Paulo. E a agressão foi justificada como um castigo porque o jovem supostamente teria entrado no mercado e teria tentado sair do mercado com uma barra de chocolate. E aí ele permaneceu 40 minutos sendo agredido dentro do estabelecimento. Isso é público, né? Aconteceu, infelizmente, agora em pleno século XXI, aqui no Brasil. E aí o próprio delegado de polícia, que recebeu a queixa do jovem, ele coloca que o jovem foi torturado durante 40 minutos, chicoteado e etc. A direção do supermercado disse que demitiu as pessoas que trabalhavam lá e que teriam praticado essa tortura. Como você percebe essa situação? Primeiro, tortura é um tipo penal sim, mas a experiência que a gente tem é que, apesar de existirem os tipos penais, a violência em si, ela não cessa. Se fosse assim, a gente não teria mais feminicídio, não teria tortura, não teria homicídio, não teria nada. O que a gente tem é um super encarceramento que não dá conta mais e que acaba aprofundando a violência tanto letal e quanto a tortura dentro e fora das prisões. Segundo, esse caso, ele é emblemático, sem dúvida, mas ele não é um caso isolado. Esse é um caso que as pessoas conseguiram saber como ele aconteceu, em que local, praticado por quem, de que maneira. Porque foi um caso que chegou na mídia e foi um caso que foi muito debatido. É um caso ultrajante, de fato, mas ele é apenas um de todos os casos que acontecem todos os dias, especialmente nos territórios mais populares, nas cadeias, no sistema socioeducativo. Então, a tortura, ela não é uma questão, ela é emblemática, mas ela não deixa de ser sistemática. Ela acontece todos os dias e com muita força praticada contra um certo grupo da população. Então, o que esse jovem passou, né, desses 40 minutos sendo açoitado, é uma combinação... tem um requinte do racismo também, né? Muito organizando essa prática e na expectativa de dar um recado, de dizer assim, olha, o que acontece? Porque a gente sabe que tem a lei, mas a gente está acima da lei e essa pessoa ela está à margem da lei, né? Então, a lei não funciona para me responsabilizar. Quem vai defender essa pessoa, né? Mas essa pessoa, ela não vai ter defesa, ela foi ali julgada e sumariamente... ela foi atribuída a ela uma pena que não uma pena que está descrita no Estado Democrático de Direito. Né? A gente está falando de um rapaz que foi açoitado por 40 minutos. E assim, é dos casos que chegam à mídia, como a mídia também faça essa narrativa, porque, eu repito, o que acontece nos presídios brasileiros, no sistema socioeducativo, nas favelas, durante alguns tipos de abordagem policial, é uma coisa muito semelhante. E que a sociedade parece que faz de ouvidos tapados, também pela permissividade que vem
que vem acontecendo especialmente no momento em que o chefe máximo da nação, o presidente da República, em vários momentos em cadeia nacional, faz apologia aos torturadores. O que é que ele está dizendo com isso? Que quem está autorizando a tortura no Brasil, né? Eu acho que a gente precisa combinar também esses elementos para entender que a culpa ou a responsabilidade de quem praticou aquele ato não é só daqueles 2 homens que amarraram e açoitaram, mas da sociedade como um todo e das instâncias organizadas de poder que aprovam esse comportamento e muitas vezes aplaudem, como foi o caso também que a gente viu da morte da pessoa que tinha feito reféns nos ônibus, no ônibus na Ponte Que também era um jovem. Niterói, que também era um jovem que foi assassinado em cadeia nacional. E hoje teve o governador do Rio descendo de helicóptero, fazendo uma comemoração como se fosse um gol numa Copa do Mundo. Então isso tudo contribui para que a sociedade aceite, e a sociedade, para além de aceitar, que goste desse tipo de comportamento e que tenha júbilo com o sofrimento das pessoas negras. A gente tem aqui um comentário do José Braga Gogai, que é internauta, ouvinte do Fora da Curva. E ele diz aqui, Jéssica, historicamente o Brasil já viveu várias ditaduras. Não teria relação a tortura, o genocídio, a morte de jovens de uma classe social específica, a falta de punição dos carrascos da ditadura de 1964, e que durou 21 anos, e que até hoje não foram condenados e não serão? Essa é a questão que o José Braga Gogai apresenta pra gente, Jéssica. A gente precisa entender que o Brasil, ele tem um projeto político que é, sobretudo, o extermínio e o genocídio da juventude negra, né? Então, a gente entender que a gente vai viver mais e vai continuar nessa mesma plataforma de mortes, porque a gente tem um Estado brasileiro que ele não tem justiça social, sabe? Entender que esse jovem foi escoteado, preso, sabe? E o que acontece só é que demitiram o segurança, demitiram a pessoa responsável que fez isso com ele. Mas essa pessoa responsável, ela vai trabalhar em outro estabelecimento, sabe? E ele não vai ter a punição necessária que é para ele ter. Mas se fosse uma pessoa não negra naquele espaço, nem teria acontecido primeiramente. Mas se fosse uma pessoa não negra, certamente ele nem teria passado pelo que o jovem negro passou. Sabe? A questão é muita questão, não é social, é questão racial real. Tá entendendo? E entender que eles querem colocar que esse é o nosso lugar. Sabe? Eu acho que depois das eleições, o negócio só veio a piorar e a desandar mais. Eles colocarem e falar pra gente que esse não é o nosso espaço em diversos lugares, né? Então, é um pouco muito complexo que a gente está vivendo agora. E quando a gente tem um governo e um presidente que fala e coloca a política direcionada justamente a esse genocídio, assim, sabe? Edna, por que se usa esse termo genocídio da população negra? Então, o Brasil, ele é signatário da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio desde 1952. E aí tem uma polêmica grande, né? Mas será que é genocídio? Ou se usa extermínio? Ou é assassinato? Mas vamos lá lembrar o que é um crime de genocídio. Um crime de genocídio é um crime contra a humanidade que consiste em matar membros de um grupo nacional, étnico ou religioso ou pertencente a determinada raça, com o fim de destruição total ou parcial desse grupo. Me parece que o termo cabe bem ao que o Brasil tem vivido. A gente está falando de, por ano, o anuário apontou 57.341 mortes violentas letais intencionais em território brasileiro no ano de 2018. A gente considerando que para mais de 75% dessas mortes foram praticadas contra vítimas de cor preta ou parda, ou seja, população negra, a gente está falando de uma tentativa de dizimar, ainda que parcialmente, essa população no Brasil. É um projeto político, genocida.
né, executado todos os dias, apesar da gente ter lá atrás assinado essa Convenção de Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio. Essa convenção, ela vale como lei no Brasil? Olha, as convenções é um jeito de, na legislação internacional, o Brasil mostrar a disposição, né, de responsabilizar ou punir ou algum tipo de conduta contra a humanidade. Então, ele mostra essa disponibilidade e ele está, ele se coloca também na posição de ser responsabilizado se acontece, mesmo ele sendo signatário, acontecendo alguma coisa. Agora, me parece que nessa atual conjuntura, o governo brasileiro não tem se preocupado com as repercussões internacionais dos seus atos, não tem se preocupado com a legislação internacional, não tem se preocupado com a sua imagem perante o mundo. Mas pode sofrer sanções? Pode ser castigado pela comunidade internacional? Sanções, pode ser. Eu costumo usar mais o termo responsabilizado. Porque talvez a punição não dê conta e a gente acaba reforçando essa lógica. Mas pode sim, a gente tem casos, por exemplo, o Brasil foi condenado no caso do povo chucuru, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele foi julgado e condenado. Existe um ordenamento jurídico que também atua nesse sentido. Mas como é um termo polêmico, né? Se trata de genocídio, aí se busca mais entender o genocídio, exemplo de um caso que aconteceu lá em Ruanda, né? Com aquela etnia, enfim. E aí tem essa dificuldade, o Brasil sempre dizendo, não, mas isso não tá provado que é o Estado que está exterminando esse grupo, né? Não está provado que essas mortes são provenientes com um projeto político do Estado. Não, isso aí é a gente que sabe, é a gente que convive com essa violência. A gente, assim, mas a população negra, moradora dos espaços populares, ela tem certeza absoluta que é o genocídio. Mas a população ainda elitizada, a população branca, os gestores ainda tentam argumentar que não. A gente está falando de um país que, no Rio de Janeiro, por exemplo, 1/3 das mortes violentas, letais e intencionais são praticadas pela polícia. 1/3. Ou seja, se morreram 3.000 pessoas, no Rio de Janeiro, 1.000 foram mortas pela polícia. Estou usando uma figura de linguagem que não foi esse número certo, né? O número exato. Mas se isso não justificar, se isso não for um genocídio, eu sinceramente não sei do que se trata esse termo. Jéssica, você que está transitando e atua nos movimentos de juventude, como é que a população jovem ela se sente diante dessa situação aí? Como é que vocês transitam nas comunidades, nas ruas, ocupam os espaços públicos diante desses números e dessa situação que vocês enfrentam todos os dias? Como é viver na pele de uma jovem negra aqui no Recife, na região metropolitana do Recife? Bom, só antes aqui eu queria ressaltar 2 questões, né? É de grande importância a gente colocar que quando o governo de Bolsonaro entra, ele acaba com a política que era o Juventude Viva, que justamente a gente dialogava com essa relação do genocídio e extermínio da juventude negra na antiga Secretaria Nacional de Juventude, né? Eles colocam isso como não existente, então a gente já entende que eles não querem dialogar com a política pública de juventude a nível nacional, né? O segundo ponto é que a ONU, em 2018, veio para Recife em relação a dialogar com os governos e os prefeitos. Então, veio prefeitos de vários estados, fora também, e a gente não teve a presença do governador e nem do prefeito das cidades. Quer dizer que eles não têm um diálogo com a juventude e, sobretudo, com essa pauta, né? Quando a gente vê e quando a gente escuta... Foi quando, Jéssica? Barbaridades, não lembro bem o mês. Mas assim o ano? Foi em 2018. E a gente ainda escuta a secretária falar que em Recife, no município, região metropolitana, não existe extermínio da juventude negra, porque ela entende que só o cabo que tem esse número alarmante. Então, tipo, é um absurdo você escutar isso de uma pessoa que está ali para trabalhar em relação a isso, que não faz seu trabalho. E aí, indo para outra pauta, ser jovem negra, lésbica, no município daqui de Recife é um pouco complexo, né? Porque recentemente não, mas há 1 ano e meio, eu vim recebendo ameaças de certos grupos políticos pelo fato de eu fazer justamente essa intervenção em relação ao extermínio da juventude negra, falar mesmo, né? Então, é um pouco complexo a gente entender que a gente vive
num espaço, num território nosso, que é necessário a gente se afastar dos movimentos, porque existem pessoas que querem tirar sua vida, sabe? E, sobretudo, essa relação da polícia quando a gente teve aqui em Recife, né? Em relação à segurança pública, quando o governo de Recife coloca o BOP para circular nas ruas de Recife. Então, toda hora, todo instante, era baculejo que a gente estava levando na rua. O baculejo, para que todo mundo que está acompanhando o programa entenda o que é um baculejo, Jéssica. Baculejo é simplesmente quando a polícia para você, bota você na parede, dá 3 tapas na sua cabeça, sendo homem ou mulher, sabe? Que eles estavam andando com os 2 tipos de gêneros dentro do carro. Então é tipo levar a tapa e perguntar logo, cadê a droga? Se você tiver com um celular novo bom, eles pedem para você desbloquear o telefone para fazer o que eu não sei, por exemplo, ver seu WhatsApp e pergunta cadê a droga. A gente sabe que você tá vendendo. Você nem tem esse perfil, mas para eles, sabe, é entender isso, assim. Se você tiver com um telefone bom, um jovem tiver com um telefone bom, é isso. Eu passei por todas as estações do Barro, a gente passou por vários processos da polícia, tá pegando a galera que tá vendendo sua água, tomar, colocar pra fora, quebrar isopor. No metrô. Sabe, metrô. Então, sobretudo, atirar. Eu vivi um processo dentro do Barro que foi simplesmente o policial correu, mirou e atirou no menino. E eu fiquei em choque porque eu não tava conseguindo sair do lugar que eu tava, porque eu simplesmente vivi isso, assim, sabe? Se o menino não tivesse tido perna mesmo pra correr, eu tinha visto uma morte na minha frente, sem necessidade alguma. Mas ele simplesmente sacou a arma dele e atirou num jovem. Ser jovem, negro. No Brasil é complexo, né? É um pouco... É como minha tia fala, não sei se ela vai sair e vai voltar pra casa hoje. Que é muito isso, assim, sabe? É muito grave. A gente tem aqui um comentário de um internauta aqui do Fora da Curva. Na verdade, é o Davidson Gomes, que a gente vai fazer para a Edna. Davidson Gomes diz assim: se o país entrar em estado de sítio por causa das revoltas contra o governo, a tortura pode ser legitimada, ou seja, em algum caso de, digamos assim, de ter alguma revolta, a tortura pode ser legitimada? Essa é a pergunta do nosso internauta, Edna. Olha, me parece que ela já está entendendo legitimado como que recebe apoio, que é aceito. Me parece que ela já está legitimada há bastante tempo, né? Especialmente, e não precisa nem ter nenhuma revolta popular, não precisa nada. Basta ir nas comunidades todos os dias e ver como é que está se dando o processo de tortura por lá. Mas, com relação aos protestos, as manifestações, etc., a gente tem observado já, independente do governo, a gente tem observado um comportamento muito violento e truculento de determinados grupos da polícia na realização das manifestações, na realização dos protestos e passeatas. Não são todos, né? Depende também de qual protesto, do volume, da tática usada pelos grupos. Mas a gente tem observado que quando os protestos eles tendem à radicalização, a gente tem observado pela televisão, a gente assiste pela televisão essas Isso cenas. é no Brasil todo, né? No Brasil todo. Então, eu não sei o que pode vir de pior. Eu prefiro não pensar no que pode vir de pior, porque o pior é como se estivesse acontecendo todos os dias e o tempo todo é um looping eterno que não tem fim. A gente teve agora, recentemente, a tentativa do governo de destruir o Comitê Nacional de Prevenção, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né, que é uma instância importantíssima na defesa dos direitos das pessoas, especialmente aquele tipo de tortura que a gente não enxerga, porque são as torturas que acontecem nos hospitais psiquiátricos, né, judiciários, nas prisões, no sistema socioeducativo. Então, o que a gente viu também, a tentativa dele destruir, a tentativa não, ele conseguiu destruir o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, que também fazia algum tipo de fiscalização. Então, tudo isso me passa a mensagem de que a gente já legitimou, de que a sociedade brasileira já entendeu a tortura como parte do processo social mesmo, porque ela vem acontecendo todos os dias, a gente não faz nada, a gente não se levanta, a gente não reclama, a gente aplaude, a gente como sociedade, né? Não a gente aqui faz a resistência. Mas eu não sei por que vias a gente vai caminhar e como essa situação pode aprofundar, porque me parece que
talvez a gente abra os olhos quando essa tortura se generalizar e atingir setores da classe média e da classe alta, assim como como aconteceu na época da ditadura, né? Porque aí as pessoas têm... o elemento revolta é maior porque são outros corpos que estão sendo violados e que estão sofrendo tortura. Jéssica? Eu queria só ressaltar também que a Edna falou dos conselhos, né? Sobretudo o Conselho de Juventude também, o nacional, que é um instrumento importantíssimo em relação à política pública nacional que a gente também tinha e agora não tem mais. Aí você acorda e vê que ele assina um decreto da Conferência Nacional de Juventude. Vai acontecer. Que a gente não sabe se vai acontecer, porque desse governo a gente não pode esperar nada, né? Então, é muito disso, assim, entender pra quê, sabe? O que é que a gente vai chegar lá, que certamente o governo tem que estar presente. E como é que a juventude vai se comportar em relação a isso, sabe? Entender que a juventude ela vem se mobilizando, não é de agora, há muito tempo, né? E a gente, enquanto juventude negra e não negra, está se organizando bastante. Tem diversos grupos, organizações de juventude pensando em relação ao extermínio da juventude negra, o que pode fazer para acabar com esse extermínio, ou então diminuir o índice de violência, sabe? São muitos grupos aqui em Pernambuco? Tem vários coletivos, né? A gente tem o fórum, tem o Fórum de Juventude Negra, tem coletivo de Juventude Negra na Federal, que luta pelas cotas raciais lá, o Cara Preta. Tem vários. Fora isso, tem outros jovens também fazendo sua militância fora de grupos, sabe? Que também é importante. É importante a gente também compartilhar escrita dessa galera que está escrevendo, que está colocando sua narrativa ali nas suas redes sociais. Isso que a gente não faz, assim, sabe? Também dá visibilidade a essa galera. E também, sobretudo, queria ressaltar que já está acontecendo as pré-conferências do município, né? De Recife? Aqui do Recife. Das juventudes. Isso. Para a estadual e a nacional. Então, peço que toda a juventude que esteja dentro desse processo, que participe, chegue e vamos construir junto, porque é importante a gente ocupar esses espaços e colocar a nossa narrativa e nossa política e fazer as nossas denúncias, sabe? Acho que é muito isso, assim. A gente, daqui a pouco, Fora da Curva já está chegando perto do fim, mas os internautas do programa que estão acompanhando e você também que está aí com a gente, vai poder saber um pouco mais sobre as conferências, porque Jéssica vai deixar um videozinho para a gente soltar depois com essas informações aí, para você acompanhar. Edna, o que é que a gente pode fazer para combater a tortura? A gente precisa ter muita disposição, como a gente dizia no começo aqui, quando estava off, a gente precisa estar vivo, né? Para lutar, ter saúde mental, ter condições de continuar fazendo uma resistência. E é uma resistência muitas vezes isolada, muitas vezes difícil, mas a gente tem que continuar nessa luta. Por exemplo, foi a resistência que permitiu que não existisse a destruição total do mecanismo de prevenção e combate à tortura. A gente conseguiu resistir, conseguiu reverter e o mecanismo voltou a funcionar. Não se sabe até quando, mas ele voltou a funcionar. É uma resistência que a gente tem que ter dentro das vias institucionais, né, lutando pela permanência do controle social, dos conselhos de direito. A gente sabe o papel importante que essas instâncias têm para combater e prevenir a tortura. A gente tem que investir mais em controle externo da violência policial. A gente tem que encontrar dentro do Estado, né, dentro dos estados, uma condição da sociedade civil conseguir fazer esse controle externo para diminuir esses casos cada vez mais. A gente tem que fazer a nossa parte como sociedade. A gente tem que incentivar processos de responsabilização da mídia também, que acaba contribuindo muito para que a sociedade seja muito permissiva com esses casos. E a gente precisa fazer isso todos os dias, todas as horas e com muita força, e que isso pode melhorar. Quem quer participar do Fórum Popular de Segurança Pública faz o quê? Olha, a gente tem páginas nas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Somos organizações populares diversas, a gente não tem uma
esse nível de organização todo, que a ideia é essa mesma, que seja uma coisa mais descentralizada e popular. Chega lá, chama a gente, localiza, que a gente troca uma ideia e vamos seguir junto. Pode entrar nas páginas, nas redes sociais, para poder acompanhar as discussões do Fórum Popular. Isso, Vocês têm algum... Fórum Popular de Segurança Pública de Pernambuco. As iniciais disso que eu falei. Não vou conseguir raciocinar para dizê-las. Agora, deixa eu dizer para vocês, ouvintes, que a gente está chegando ao final, né? E a gente vai soltar os videozinhos com a participação delas, da Edna e da Jéssica, que a gente agradece muito, e elas vão soltar outras dicas de participação para que você possa acompanhar esses processos da sociedade que estão em curso e que estão aí na vida pública para enfrentar a tortura, a violência. Fora da Curva teve a produção de Ana Veloso e de Mariana Reis. Na coordenação comigo, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação. Nos trabalhos técnicos, Marco da Lata. Nas redes sociais, a gente tem a Carol e tem a Larissa. E o Fora da Curva fica por aqui. Muito obrigada. E a gente tem a reprise mais tarde, às 9 da noite, aqui na sua rádio pública. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11 horas.